Oi, turma, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos sobre sistemas de filtração, hoje nós vamos falar sobre lavagem de meios filtrantes. Lembrando, nós já fizemos alguns vídeos, falamos sobre meios filtrantes, falamos sobre a importância dos sistemas de drenagem, camada suporte. Então, hoje nós vamos falar sobre a lavagem de meios filtrantes. Então, o que acontece? Todo filtro numa estação de tratamento de água, ele tem basicamente dois modos de operação. Um modo de operação em filtração e tem um modo de operação em retrolavagem. O que acontece? Qual que é a ideia do processo de filtração? Eu quero separar partículas coloidais, partículas de suspensão presentes na fase líquida, de tal forma que eu consiga produzir uma água filtrada com uma turbidez muito reduzida. Então, o que acontece? Qual que é a lógica do filtro operando no modo filtração? Imaginemos o filtro limpo recebendo água decantada. A ideia é que ocorra a redução da turbidez da água decantada. O filtro vai operar durante um determinado tempo, produzindo água filtrada com uma turbidez abaixo de um determinado valor limite pré-estabelecido na operação de um sistema de filtração. E qual que é a ideia? Essa retenção de impurezas vai ocasionar no filtro, como consequência, um aumento da perda de carga ao longo do sistema de filtração. Ou seja, se nós colocarmos um gráfico da turbidez em função do tempo, e se nós colocarmos a perda de carga em função do tempo, o que eu vou observar? Uma retenção de impurezas no filtro, uma redução na turbidez da água filtrada, mas que vai trazer como uma consequência um aumento da perda de carga gradual ao longo da carreira de filtração. Então, neste modo, nós estamos filtrando, mas eu vou ter uma retenção de impurezas no filtro. Isso vai me ocasionar um aumento na perda de carga e eu vou ter que lavar o filtro em um determinado momento. Na verdade, nós temos, em geral, três critérios que nós normalmente estabelecemos e que nos dizem o momento adequado para a lavagem de um determinado filtro. Ou quando a turbidez da água filtrada é superior do que um limite pré-determinado. Por exemplo, eu estabeleço que a água filtrada tenha que sempre apresentar um valor de turbidez inferior a 0,5 NT. Começou a subir a turbidez, atingiu um certo valor, eu tenho que retirar o filtro de operação e lavar o filtro. É um critério. Eu posso ter, por exemplo, um segundo critério. A perda de carga pode ser excedida. Por exemplo, eu posso chegar num valor de perda de carga limite e eu ter que lavar o filtro. Muito dificilmente eu vou atingir esses dois critérios exatamente ao mesmo tempo, ou seja, um aumento de turbidez que esteja associado com um limite de perda de carga máxima disponível no sistema de filtração. Dificilmente acontece. Ou acontece um, ou acontece outro. Muitas vezes o filtro opera muito bem, a qualidade da água decantada é muito boa, e muitas vezes a carreira de filtração atinge uma duração normalmente superior a 40 horas. Então, aí, mesmo a turbidez estando baixa e mesmo a perda de carga não tendo atingido um valor máximo, a gente costuma também parar o filtro para lavar. Por que a gente faz isso? Porque normalmente quando eu tenho carreiras de filtração muito longas, normalmente superior a 40 horas, a tendência do meio filtrante é compactar, o que torna a sua lavagem mais difícil, a sua limpeza mais difícil. Então, normalmente, três critérios. Ou quando a turbidez é excedida, acima de um certo valor, ou quando a perda de carga ela é excedida, eu tenho que parar o filtro, eu tenho que lavar, ou quando a carreira de filtração atinge, por exemplo, uma duração muito elevada, acima de 40 horas. Eu paro o filtro e eu lavo o filtro. Vamos falar um pouco da conceituação histórica da necessidade da lavagem de filtros. Lembrando que os primeiros filtros rápidos no tratamento de águas de abastecimento, eles surgiram nos Estados Unidos por volta de 1890, 1910. Como eram filtros rápidos, trabalhavam com taxas em torno de 120 metros cúbicos metro quadrado por dia, eu precisava lavar o filtro com água em contracorrente para retirar as impurezas. Até então só existiam filtros lentos, e a remoção das impurezas ao longo do processo de filtração era efetuado mediante a raspagem de uma camada superior da areia, em torno de 1 centímetro, 2 centímetros. Esse era um método de lavagem que se empregava para filtros lentos. Quando os filtros rápidos surgiram,
A penetração de impurezas passou a acontecer de forma mais intensa ao longo de todo o meio filtrante. Eu precisava desenvolver um método de lavagem. E o método de lavagem que foi desenvolvido naquele tempo era a lavagem unicamente com água em contracorrente. Esses tipos de filtro eram esses filtros que nós já apresentamos anteriormente, eram os filtros mais simples que nós tínhamos. Os filtros tipo A eram compostos unicamente por areia, com espessuras da ordem de 60 a 80 centímetros e com diâmetro efetivo da ordem de 0,5 milímetros. Foram os primeiros filtros concebidos no tratamento de águas de abastecimento. A lavagem somente com água em contracorrente. Com o desenvolvimento ao longo do tempo, surgiu na década de 40, década de 50, os primeiros filtros rápidos por gravidade do tipo dupla camada areia-antracito. E aí, como esses filtros já possibilitavam uma melhor penetração de impurezas ao longo do meio filtrante, precisou se sofisticar um pouco mais os métodos de lavagem. Surgiram os métodos baseados em lavagem superficial, seguido de água em contracorrente. Ou seja, o desenvolvimento de novos métodos de lavagem, ele na verdade acompanhou o desenvolvimento de novos tipos de filtros concebidos no tratamento de águas de abastecimento. Nós estamos falando agora desse tipo de filtro, que é um filtro que nós utilizamos até hoje, muito comum, muito robusto. São os filtros rápidos por gravidade do tipo dupla camada, areia e antracito. Normalmente 20 a 30 centímetros de areia, 40 a 60 centímetros de antracito. E aí, normalmente, para esse tipo de filtro, desenvolveu-se nos Estados Unidos os métodos de lavagem baseados em lavagem superficial, juntamente com água em contracorrente. Posteriormente, na década de 70, os europeus desenvolveram os filtros rápidos por gravidade do tipo camada profunda. São os filtros que apresentam normalmente espessuras de meio filtrante de 1,5 metros a 1,8 metros, uma granulometria um pouco maior, compostos por unicamente um único material como meio filtrante, ou só areia, ou só antracito. Por ser um filtro tipo camada profunda, os métodos baseados somente com água em contracorrente ou lavagem superficial conjuntamente com água em contracorrente passaram a não mais ser efetivos. Aí desenvolveram-se os métodos de lavagem com ar, ou seja, a utilização de ar como um sistema auxiliar. Hoje, na verdade, a gente não vê o ar como um sistema auxiliar, ele é parte integrante, importante, ele não é mais auxiliar. Mas surgiram outros métodos de lavagem, ou seja, utilizou-se o ar juntamente com a água em contracorrente para lavar o filtro. Ou seja, surgiu um outro método para lavagem de filtros. E nós temos um desenvolvimento, uma variante dos métodos com ar e água. Nós temos normalmente hoje uma quarta variante da utilização de ar e água que leva em consideração o ar e água conjuntamente em contracorrente. É uma variante, mas ainda assim nós utilizamos o ar e água como métodos de lavagem. Para que tipo de filtro? Filtros deste tipo, filtros camada profunda, do tipo monocamada, ou só areia, ou só antracito, com alturas elevadas de 1,5 metros até 1,8 metros, diâmetros efetivos maiores. Para esse tipo de filtro, onde eu tenho uma enorme penetração das impurezas dentro do meio filtrante, o ar é fundamental, o ar é de grande relevância. Então surgiram outros métodos que levavam em conta a utilização do ar e água em contracorrente. Vamos entender o que acontece na hidráulica do processo de filtração, e especialmente do modo lavagem. O que acontece? Quando eu filtro, o que é que eu tenho? Eu tenho alimentação de um filtro com água decantada e eu gero água filtrada. O que vai acontecer? Retenção de impurezas. Como é que eu lavo o filtro? Nos primórdios, os primeiros métodos de lavagem, que nós ainda continuamos utilizando até hoje, nós precisamos da água, de tal forma que nós possamos retirar as impurezas do meio filtrante. Então, o que nós fazemos? Nós introduzimos água em contracorrente. Por que a gente chama muitas vezes esses métodos de lavagem em contracorrente? Porque no modo filtração nós temos escoamento descendente. E no modo lavagem nós temos escoamento ascendente. Nós introduzimos água ascensional, nós introduzimos água de tal forma que a ideia é que nós consigamos deslocar as partículas coloidais previamente capturadas no processo de filtração, nós deslocamos dos sólidos para a água e a água de lavagem vai embora.
O que acontece na hidráulica da lavagem, propriamente dito, para a gente entender as diferentes etapas e como nós lavamos os filtros? Ora, vamos imaginar um meio filtrante e vamos imaginar que eu esteja introduzindo água de lavagem em sentido ascensional. Vamos colocar num gráfico o comportamento da perda de carga neste meio filtrante em função desta velocidade ascensional. Essa velocidade ascensional é uma vazão dividido por uma área. Vamos pegar, por exemplo, valores de velocidade muito pequenas, muito baixas. O que vai acontecer? Eu vou introduzir uma vazão que vai me gerar uma velocidade ascensional e essa velocidade ascensional ela é muito baixa. Mas como consequência do escoamento da água por meio granular, vai acontecer o quê? Perda de carga. Eu vou observar um aumento na perda de carga do filtro com um aumento desta velocidade ascensional. Até chegar num ponto onde este meio filtrante ele vai estar na iminência de expandir. Esta condição nós chamamos de velocidade mínima de fluidificação. Ou seja, para valores de velocidade abaixo desta velocidade mínima de fluidificação, o meio filtrante está fixo e a perda de carga varia linearmente com esta velocidade ascensional. Para valores de velocidade ascensional maiores do que a velocidade mínima de fluidificação, o meio filtrante ele tende a expandir e a perda de carga ela é constante. Para aqueles que tiverem curiosidade, eu já produzi 2 vídeos demonstrando como que é possível nós calcularmos essa perda de carga para meio filtrante expandido. Nós temos um vídeo onde nós explicitamos, demonstramos o cálculo da expressão que nos permite calcular o cálculo dessa perda de carga, e no segundo vídeo mostra alguns exemplos de cálculo. Eu vou colocar o link desses vídeos na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse, depois vocês podem dar uma assistida nesses vídeos. Pois bem, o que acontece? Nós temos, portanto, 2 condições distintas quando nós aplicamos uma velocidade ascensional no meio filtrante. Num primeiro momento, quando essa velocidade é menor do que a velocidade mínima de fluidificação, a variação da perda de carga é linear. Nós temos um trecho linear e ela aumenta conforme a velocidade ascensional. Acima da velocidade mínima de fluidificação, a perda de carga ela é constante, mas ela é independente da minha velocidade ascensional. O que acontece, aqui inclusive, é interessante, isso aqui é um gráfico que eu coloquei para vocês, é um gráfico prático, é um gráfico obtido em algumas instalações piloto, mostra direitinho a velocidade ascensional, função da perda de carga, para um tipo de meio filtrante composto por areia e carvão ativado granular. Olha aqui, eu tenho um trecho linear, e esta perda de carga varia conforme a velocidade ascensional da água de lavagem, e acima de um determinado ponto eu tenho uma perda de carga constante. Aqui, meio fixo. Daqui para frente, meio expandido. Joia? Bom, o que acontece? Enquanto eu estiver aplicando no filtro uma velocidade menor do que a velocidade mínima de fluidificação, o que vai acontecer com a expansão do filtro? Nada. A altura do filtro permanece constante. Então eu tenho aqui um gráfico perda de carga, função da velocidade ascensional. Podemos colocar aqui um segundo gráfico, a expansão do meio filtrante em função desta velocidade ascensional. Então, de fato, para velocidades ascensionais menores do que essa velocidade mínima de fluidificação, o que a gente está observando aqui? A altura do filtro não muda. Acima dessa velocidade mínima de fluidificação, o meio filtrante vai tender a expandir. E esta expansão depende dessa velocidade ascensional que eu estou aplicando no meio filtrante. Aqui eu tenho os resultados para 2 filtros distintos. Eu tenho um filtro aqui com areia antracito, dupla camada, eu tenho aqui um segundo filtro de areia carvão ativado granular, só que aqui eu inverti a escala, eu coloquei a expansão no eixo do X e a velocidade ascensional no eixo dos Y. Então você observa que a expansão, ela depende dessa velocidade ascensional.
E lógico que essa expansão depende das características do meio filtrante e normalmente nós calculamos a expansão do meio filtrante para certos valores de velocidade ascensional. Eu calculo esses valores e determino uma certa faixa de expansão que eu quero trabalhar. Normalmente, qual é a faixa de expansão que nós trabalhamos para os meus diferentes métodos de lavagem de filtros? Nós procuramos expandir o filtro em torno de 20 a 30%. Eu não posso expandir mais, mas também muitas vezes não quero expandir menos. Então, quando nós necessitamos expandir o meio filtrante no processo de lavagem, essa expansão fica da ordem de 20 a 30%. Então, não é qualquer velocidade ascensional que eu utilizo para lavar um filtro. Eu utilizo uma velocidade tal que me permite a expansão do meio filtrante em torno de 20 a 30%. Bom, conhecido a hidráulica do processo de lavagem de filtros, então agora a gente pode discutir os diferentes métodos de lavagem. Lavagem com água em contracorrente, o método mais antigo, que surgiu quando desenvolveu-se os filtros rápidos por gravidade. Ele é normalmente, a gente observa muitas estações de tratamento de água, especialmente estações antigas, que são lavadas somente com água em contracorrente. Ele é muito comum para filtros do tipo camada simples, de areia. E a gente observa que muitos filtros do tipo dupla camada também são lavados unicamente com água em contracorrente. É o método mais antigo. Na verdade, o que eu faço? Eu tenho uma certa vazão, eu vou aplicar num filtro uma certa vazão, uma vazão em contracorrente, que me permita garantir a expansão do filtro de 20 a 30%, e esta lavagem do filtro varia em torno de 10 a 15 minutos. Pode variar um pouco menos, pode variar um pouco mais, depende das condições do sistema de filtração. Mas um sistema muito simples. Eu interrompo o modo filtração, introduzo água em contracorrente, durante um tempo da ordem de 10 a 15 minutos, de modo que eu expanda o meio filtrante de 20 a 30%. É um método muito simples, muito simples. O problema é que esse método ele não possibilita uma lavagem efetiva do meio filtrante. E qual é a consequência de eu não lavar o filtro de forma satisfatória, de forma adequada? Começo a observar ao longo do filtro, ao longo do processo, a vida útil do filtro, o aparecimento de bolas de lodo. Olha aqui, ó. Isso aqui são bolas de lodo que surgem nos filtros devido à ineficácia do sistema de lavagem. E normalmente essas bolas de lodo aparecem aonde? Em filtros que são normalmente lavados somente com água em contracorrente. Eu vou colocar para vocês aqui, eu vou mostrar na minha tela, um vídeo de um filtro lavado unicamente com água em contracorrente. Vocês vão observar qual é a consequência de uma lavagem inadequada. Aí vocês vão observar a superfície do filtro totalmente tomada por impurezas que não foram passíveis de serem retiradas somente com a lavagem com água. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou passar o vídeo. Isto aqui é um filtro após a sua lavagem com água em contracorrente. É só água em contracorrente, somente água. Dá uma observada à superfície do filtro. Dá a impressão que não lavou. Falei assim, ué, mas parece que não lavou o filtro. Não, este é o filtro após a lavagem com água em contracorrente. Você observa que ele não consegue remover a totalidade das impurezas. E a tendência desse acúmulo ao longo do tempo é a formação daquelas bolas de lodo. Isso é um filtro com uma deficiência de lavagem enorme. Por quê? Porque ele só é lavado com água em contracorrente. Tá joia? Tudo bem? Então deixa eu parar aqui. Deixa eu voltar. Vamos voltar aqui. Então, hoje em dia, via de regra, a gente evita a utilização de sistemas de lavagem de filtros com água em contracorrente somente. Bom, existe uma segunda alternativa que, como eu comentei com vocês, surgiu quando foram concebidos os filtros do tipo dupla camada areia-antracito. É um sistema de lavagem muito robusto, muito melhor do que somente água em contracorrente, e ele se baseia na lavagem superficial, seguido de água em contracorrente. Na verdade, ele é lavagem superficial, seguido e junto com água em contracorrente. Como é que funciona esse método? Na verdade, eu tenho um conjunto de tubulações
dotadas de orifícios que são distribuídas ao longo da superfície do meio filtrante. Essa figura que vocês estão vendo aqui no fundo é um filtro com lavagem superficial. Eu tenho um filtro dupla camada areia e antracito, eu tenho aqui um conjunto de tubulações distribuídas ao longo da área do filtro, e aí eu vou introduzir uma água, uma vazão concentrada na superfície do meio filtrante, e essa vazão concentrada tem por finalidade auxiliar na remoção daquelas impurezas que ficam retidas na face superior do filtro. Então eu tenho um sistema independente de fornecimento de água para lavagem superficial. Vocês estão vendo uma tubulação aqui. Essa foto é o sistema de lavagem superficial da ETA Guaraú. A ETA Guaraú, sempre comento com vocês, é a maior ETA que nós temos da região metropolitana de São Paulo. A vazão nominal dela é 33 metros cúbicos por segundo. Os filtros são dupla camada areia e antracito. E o método de lavagem é lavagem superficial seguido de água em contracorrente. Essa tubulação que vocês estão vendo aqui fornece água para a lavagem superficial. A partir dessa tubulação principal tenho derivações. Essas derivações descem no filtro e fornecem água para a lavagem superficial. Qual que é o esquema da lavagem superficial? Num primeiro momento eu introduzo essa lavagem superficial, tem uma vazão concentrada distribuída na superfície do filtro. E essa vazão concentrada, ela vai fazer com que haja aquela quebra das impurezas retidas superficialmente no meio filtrante. E aí depois eu entro com a água em contracorrente para levar as impurezas para fora do filtro. Esse é o esquema. Então, como funciona a distribuição de vazões no sistema de lavagem superficial? Vou lavar o filtro? Vou. Começo com a lavagem superficial, durante 2 a 4 minutos. Ou seja, eu introduzo uma vazão concentrada na superfície do meio filtrante para possibilitar aquela ruptura da camada superior de impurezas do meio filtrante. Então, num primeiro momento, de 2 a 4 minutos, eu entro somente com a lavagem superficial. Está aqui. Passados 2 a 4 minutos, eu entro com a vazão em contracorrente, aplico água em contracorrente, para permitir a expansão do meio filtrante de 20 a 30%. E aí é interessante, né? Porque veja que eu continuo com a lavagem superficial. Por que eu continuo com a lavagem superficial? Porque na hora que o meio filtrante expande, aquelas tubulações ficam inseridas dentro do meio filtrante, injetando uma água pressurizada agora ao longo de uma altura maior do meio filtrante. Um pouco antes de encerrar a lavagem do filtro, eu paro com a lavagem superficial, e aí 2, 3 minutos depois, eu encerro a lavagem em contracorrente. Eu ainda preciso colocar uma vazão de água em contracorrente para possibilitar a expansão do meio filtrante de 20 a 30%, porque eu preciso carregar as impurezas para fora do filtro. Bom, eu vou mostrar para vocês um segundo vídeo, onde mostram essas tubulações e os orifícios colocados nessas tubulações. E esses orifícios é que vão injetar essa vazão concentrada na superfície do meio filtrante. Deixa eu tirar aqui de novo. Deixa eu colocar o vídeo para vocês. O vídeo está aqui. Então veja, eu tenho aqui a minha tubulação, que distribui a vazão para lavagem superficial, as minhas tubulações secundárias. Deixa eu andar um pouquinho. Aqui. E aí as minhas tubulações de distribuição para lavagem superficial estão aqui. E aí eu vou fazer eu vou chegar mais próximo dessa tubulação e vocês vão conseguir observar esses orifícios. Vou acelerar um pouquinho. Olha aqui. Acelerar um pouco. Olha aqui. Então veja que essa tubulação, ela tem orifícios, e esses orifícios é que fazem a distribuição da vazão para a lavagem superficial. A velocidade desses orifícios é da ordem de 6 a 8 metros por segundo. Ela é muito elevada, justamente para eu poder distribuir uma vazão concentrada na superfície do filtro. Isto é um sistema de lavagem superficial. Bom, deixa eu agora parar o vídeo. Esse vídeo que eu mostrei para vocês, eu tenho no canal no YouTube. Ele está lá. Depois eu coloco a descrição no vídeo. Depois, se vocês quiserem assistir, eu tenho 2 vídeos que mostram com todos esses detalhes os sistemas de lavagem superficial. Bom, então o que acontece?
Os métodos de lavagem superficial seguido de água em contracorrente, eles são adequados e funcionam muito bem para filtros rápidos por gravidade do tipo camada simples e dupla camada areia-antracito. Lógico, são muito melhores do que lavagem somente com água em contracorrente. Eles funcionam super bem. Inclusive, o vídeo que eu mostrei para vocês é da ETA Guaraú, é uma ETA que foi projetada na década de 60 e foi operada, entrou em operação em 1968, e os filtros são lavados com lavagem superficial seguido de água em contracorrente. É um bom método, Funciona relativamente bem. Mas ele é um método que não é adequado para filtros rápidos por gravidade do tipo camada profunda. Ele não é adequado, porque filtros do tipo camada profunda apresentam profundidades da ordem de 1,5, 1,8 metros, e aí, por ser um método baseado em lavagem superficial, como auxiliar, ele não é adequado. Ele não funciona bem. O problema desse sistema de lavagem superficial é que muitas vezes essas tubulações, vocês estão vendo aqui na figura, elas são confeccionadas em PVC. Qual que é o problema? Elas tendem a quebrar ao longo do tempo. Porque muitas vezes esse sistema quebra, ele vai destruindo, e aí ele vai... É chato, porque aí as estações precisam sempre fazerem manutenções periódicas nos filtros, trocar essas tubulações. Elas vão quebrando, a tendência delas é quebrarem ao longo do tempo. Então, é sempre uma reclamação da operação das ETAs, diz, puxa vida, mas as tubulações quebram ao longo do tempo, aí eu tenho que ficar dando manutenção. Pois são inconvenientes que nós temos da lavagem superficial. Hoje, sem sombra de dúvida, né, o método que é mais empregado para lavagem de filtro, sempre que possível, quando nós fazemos projetos novos, são sempre sistemas de lavagem com ar seguido de água em contracorrente. Sem sombra de dúvida, é o melhor método para lavagem de filtros. E foi um método que foi desenvolvido para lavagem de filtros do tipo camada profunda, mas que pode muito bem ser utilizado para filtros dupla camada areia-antracito. Para filtros camada simples, eu posso utilizar para qualquer tipo de filtro. E é um método muito efetivo para lavagem de filtros. Ele é o mais adequado. Sempre que possível, a gente deve adotar lavagem de filtro com ar e seguido de água em contracorrente. Sempre que possível. É um método muito efetivo. E o que acontece? Nós temos duas variantes de filtros lavados com ar e água. Qual que é a primeira variante? É o mais simples. Eu vou lavar o filtro? Vou lavar o filtro. O que eu faço? Eu introduzo o ar numa taxa de 15 a 20 litros por segundo por metro quadrado, durante 2 a 4 minutos. Eu aplico o ar no filtro. Qual que é a finalidade do ar? Deslocar todas as impurezas do meio filtrante para a fase líquida. Apliquei o ar? Apliquei. Aí encerro, depois de 2 a 4 minutos, encerro. Dou um período de espera, normalmente de 1 a 2 minutos, para possibilitar que as partículas que compõem o meio filtrante elas possam sedimentar e se acomodarem. E aí eu entro com a água em contracorrente, para permitir uma expansão do meio filtrante de 20 a 30%. Por quê? Porque eu tenho que mandar as impurezas para fora do filtro. Isso eu faço aplicando água em contracorrente. E aí a água em contracorrente normalmente é da ordem de 8 a 10, 12 minutos. Como a água não tem por função deslocar as impurezas do meio filtrante para a água, é somente retirar as impurezas da água, os métodos com água, os métodos que levam em conta a lavagem com ar, normalmente consomem menos água. O consumo de água é menor. Torna-se, sem sombra de dúvida, mais econômico. Essa é uma variante, é um tipo de lavagem de filtros com ar seguido de água em contracorrente. Só que eu preciso fornecer o ar. Da onde vem o ar? Eu tenho que instalar unidades que me forneçam ar para lavagem de filtros. E normalmente eles são baseados em sopradores. Eu tenho que instalar sopradores na estação de tratamento de água que vão fornecer o ar com uma vazão adequada, que vão me possibilitar lavar o filtro. Então eu tenho uma sofisticação porque eu preciso de um soprador, mas em compensação é um método muito efetivo. E é um método muito simples. Então vocês estão vendo aqui, isso aqui é um soprador que é tipicamente empregado na lavagem de filtros com ar e água. Muito simples, não tem muito segredo. Eu vou mostrar para vocês um terceiro vídeo mostrando a lavagem de filtros com ar seguido de água em contracorrente. O vídeo é longo, eu não vou mostrar todas as etapas, eu vou mostrar para vocês as etapas mais principais para vocês darem uma olhada, para vocês poderem acompanhar.
Eu tenho alguns vídeos também no canal, depois eu coloco o link para vocês darem uma assistida. Isso aqui é um filtro que vai ser lavado com ar seguido de água em contracorrente. Um detalhe importante, toda vez que eu for lavar com ar, o nível d'água tem que estar abaixo da calha de coleta de água de lavagem. Por quê? Porque a ação do ar ela é tão efetiva, tão intensa, se porventura o nível d'água estiver acima da calha, eu corro o risco de perder meio filtrante. Então, qual que é o procedimento inicial? Eu faço para o filtro, eu rebaixo o nível d'água abaixo da calha de coleta de água de lavagem e eu aplico ar. Eu vou fazer a aplicação de ar durante um período de tempo em torno de 2 a 4 minutos. Aqui eu estou injetando ar. Ar numa câmara, e aí eu vou ter injeção de ar na outra câmara. Isso aqui é a etapa de introdução de ar. Quanto tempo demora? Demora de 2 a 4 minutos. Então, quem vai deslocar as impurezas do meio filtrante para a água é o ar. Isso aqui é a etapa com ar. Passado a etapa com ar, vou acelerar um pouquinho. Estou lavando com ar. Aí o operador vai interromper a introdução de ar. Deixa eu acelerar um pouquinho. Agora eu paro o ar. Interrompi a lavagem com ar. Ele vai dar um tempo de espera. Veja que as impurezas já foram deslocadas. Olha aqui como a água está suja. Ele vai dar um tempo de espera para permitir que o meio filtrante se acomode. E agora ele vai entrar com a água em contracorrente. Ele vai dar 2 minutos de espera e ele vai introduzir a água em contracorrente. E agora vai embora. Vamos lá. O que vai acontecer? Ele já está introduzindo a água em contracorrente. Pronto. Vamos ver aqui. Veja que o nível d'água está subindo. Eu estou introduzindo água em contracorrente. Quanto? Uma vazão tal que me possibilite expandir o meio filtrante de 20% a 30%. Pronto. E aí a introdução de água em contracorrente, ela vai continuar por mais ou menos de 8 a 12 minutos. Lógico que isso é controlado, o operador controla, e aí ele vai controlar o tempo de retrolavagem do filtro até que a água de lavagem apresente uma característica adequada. Eu vou acelerar aqui para vocês darem uma olhada. Veja que a água de lavagem vai ficando mais clarinha. Vou acelerar mais um pouquinho. Tá vendo que ela já fica mais clara? Já começam a aparecer, né? Eu já consigo ver aqui uns buracos no meio filtrante, sem impurezas. Já atingindo o final da retrolavagem. Olha a diferença já. E aí o operador pode encerrar a lavagem do filtro. Tá certo? Então, isso é um sequenciamento típico de lavagem de filtros com ar seguido de água em contracorrente. E aí a lavagem está se encerrando e aí o filtro pode ser colocado de novo em operação. Então, o operador já abriu a comporta de entrada de água decantada, abriu a comporta de saída de água filtrada e o filtro já entrou de novo no modo filtração. Portanto, é um método muito simples, muito robusto e, sem sombra de dúvida, é o melhor método para lavagem de meios filtrantes. Tá bom? Qual que é a grande vantagem dos sistemas de filtração lavados com ar e água? É que hoje, a maioria dos sistemas de drenagem pré-fabricados que nós utilizamos no projeto de filtros, eles já possibilitam a lavagem com ar e água. Então, bloco do tipo Leopold, crepinas de boa qualidade e de fornecedores idôneos, permitem a lavagem do filtro com ar e água. Então, não são sistemas difíceis de serem implantados, porque a maioria dos sistemas de drenagem, e muitas vezes nós adquirimos sistemas pré-fabricados, porque são os mais cômodos e os mais adequados, eles já permitem a lavagem de filtros
com ar e água. São sistemas muito simples, muito robustos e não permitem a formação de bolas de lodo, porque a aplicação do ar é tão intensa que me possibilita que as impurezas sejam todas deslocadas à superfície do meio filtrante. Existe uma segunda variante da lavagem de filtros com ar e água, que chama-se lavagem com ar conjuntamente com água em contracorrente. É uma segunda variante. Ela foi desenvolvida na década de 90, anos 2000. É uma segunda variante para lavagem de filtros com ar e água. Como é que ela funciona? Qual que é a diferença dela? A diferença é que quando eu aplico ar, eu aplico também uma vazão que me permite uma velocidade ascensional menor do que a velocidade mínima de fluidificação. Ou seja, o meio filtrante não expande. Eu aplico uma velocidade ascensional menor do que a velocidade mínima de fluidificação durante o tempo que eu estiver aplicando o ar. Esse tempo da ordem de 2 a 4 minutos. A partir do momento que eu encerro o ar, depois eu faço o aumento dessa velocidade ascensional para possibilitar a expansão do meio filtrante de 20% a 30%. Ele é um método operacionalmente mais chato, mais complicado. Eu preciso ter cuidados especiais quando eu adoto esse tipo de método. Eu vou conversar com vocês. Então, o que está acontecendo? Esse período, esse trecho A que eu estou mostrando aqui para vocês, esse trecho corresponde aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma velocidade ascensional menor do que a velocidade mínima de fluidificação. O meio filtrante não vai expandir, ele não vai expandir. Termino a aplicação de ar e aí eu aumento a velocidade ascensional para um valor acima da velocidade mínima de fluidificação. E aí o meu filtrante, posteriormente, ele vai expandir de 20% a 30%, de tal forma que eu garanta a retirada das impurezas para fora do meio filtrante. Então, por que ela é mais chata? Porque ela é complexa. Porque ela exige que eu tenha uma altura maior entre a superfície, o topo do meio filtrante, e a geratriz superior das calhas de coleta de água de lavagem. A altura tem que ser maior, porque durante um tempo eu vou aplicar ar e água conjuntamente. O nível da água vai subir. Mas ele não pode subir muito, porque se subir muito ele pode verter. E com a aplicação do ar eu posso ter perda do meio filtrante. Então ele é um método mais chato, porque eu tenho que ter uma altura relativamente maior entre o topo do meio filtrante e a geratriz superior da calha de coleta de água de lavagem. Outro ponto é que eu preciso sequenciar as minhas vazões de água de lavagem. O que significa sequenciar vazões? Eu vou ter que trabalhar num período com uma vazão e num outro período com uma outra vazão. Nem sempre os meus sistemas de fornecimento de água de lavagem me permitem ter esse controle tão efetivo. Normalmente a água de lavagem ela vem ou por meio de reservatório elevado, vem ou por bombeamento, ou muitas vezes eu adoto filtros do tipo autolaváveis. Eu não consigo ter, muitas vezes, nos meus sistemas de fornecimento de água de lavagem, esse controle tão efetivo. Na prática mesmo, já é difícil você encontrar sistemas que tenham medição de vazão em contracorrente. Já é difícil. Então, ter esse sequenciamento, ele não é tão simples, ele é um pouco mais chato. Então, como considerações finais, sempre que possível, a gente deve evitar sistemas de lavagem com água em contracorrente. Somente com água em contracorrente, a gente deve evitar. Então, toda vez que a gente vai fazer projetos, dietas, e mesmo reforma de dietas existentes, a primeira coisa que a gente recomenda, olha, sofistica um pouco mais o teu sistema de lavagem e utiliza uma outra opção. Lavagens com água em contracorrente devem ser evitados. Lavagem superficial com água em contracorrente, ou seja, lavagem superficial e água em contracorrente, eu não posso utilizar com filtros do tipo camada profunda. Não posso. Não posso. Eu posso utilizar lavagem superficial como auxiliar para filtros dupla camada areia antracito. Para filtros camada simples, eu posso utilizar. Por exemplo, muitas vezes a ETA não tem condições de instalar um soprador, ou não tem recursos, é difícil, então a gente acaba sempre propondo a utilização de um sistema de lavagem superficial com ar e água. Mas sempre que possível, a gente recomenda trabalhar com sistemas com ar e água. Sempre que possível. São muito eficientes. E considerando essa complexidade da lavagem do ar conjuntamente com a água, que esse último método que eu coloquei com vocês é um pouco mais chato do ponto de vista operacional,
A gente acaba sempre recomendando lavar o filtro com ar, seguido de água. Primeiro ar, depois água. Ou seja, é o nosso terceiro método. Ele acaba sendo mais seguro, é tão efetivo quanto, de operação mais simples e me permite um filtro, uma lavagem excelente do meio filtrante. Tá joia? Bom, para aqueles que tiverem curiosidade e estejam estudando projetos, dietas, operação, eu sempre, né, divulgo para vocês, eu tenho um livro, Tratamento de Água, né, Concepção, Projeto e Operação. Pode ser adquirido na Amazon, pode ser adquirido diretamente no site da editora, Editora Game, vocês podem adquirir o livro. E lá nós temos o projeto completo de unidades de filtração. Na verdade, basicamente o vídeo, tudo que eu falei para vocês, está escrito lá, mas é que lá a gente consegue apresentar um pouco mais de contas e etc. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Para quem não sabe, recentemente eu publiquei um segundo livro, denominado Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Esse livro está em PDF, ele é gratuito, vocês podem baixar diretamente nesse site. Então lá nós estudamos uma série de processos físico-químicos normalmente empregados na engenharia sanitária e ambiental. Temos alguns capítulos de fundamentos, reatores, reatores não ideais, fundamentos de química aquática, precipitação química. A grande vantagem, esse livro ele está em PDF, é gratuito, então vocês podem baixar e utilizarem nos estudos de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca nos comentários, alguma pergunta, coloca lá nos comentários, e na medida do possível eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, vamos continuando os nossos vídeos, e se alguém tiver algum comentário, por favor, fique à vontade. Se alguém tiver alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que deseje que seja melhor explorado, faz também a sugestão, coloca nos comentários, na medida do possível, nós vamos produzindo vídeos para vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.